Quero cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos contentes com tudo que já ouvimos nesta noite. Aquilo que Deus tem e deseja fazer nas nossas vidas, os testemunhos que foram contados, a saudação, os louvores entoados ao nome do Senhor. Tudo isso é para a nossa edificação. Eu quero meditar com você uma palavra. Nós temos pregado aqui uma série de mensagens sobre uma igreja que não é qualquer igreja, uma igreja raiz, uma igreja que glorifica o nome de Deus. E eu quero concluir essa série de mensagens nesta noite com o tema Igreja Raiz, uma igreja que edifica os crentes, aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus. Para tal, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós expomos todo este capítulo e eu quero concluir nesta noite esta série de mensagens. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nos falar sobre esse momento precioso da igreja, que serve de exemplo para nós, igreja do século 21. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse verso, irmãos, esse capítulo inteiro, nós temos pregado uma série de mensagens dizendo que uma igreja raiz é uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Uma igreja raiz é uma igreja que expõe as Escrituras. Uma igreja raiz é uma igreja que exalta Cristo. A igreja raiz evangeliza o pecador. E por último, a igreja raiz, ela edifica os crentes. Nosso papel, enquanto nós estamos aqui reunidos neste lugar, é para edificação mútua. É para que nós sejamos treinados e capacitados, exortados na palavra de Deus. Eu costumo dizer, e faço uma comparação bem didática, que a palavra de Deus é proteção para os seus filhos. É como um pai que dá todas as orientações para o filho, dizendo: meu filho, não vá por aí não faça isso não, que isso vai dar problema. Nós não vivemos o suficiente para sabermos de tudo. Então Deus deixa a sua palavra nos aplicando princípios. E quando nós quebramos esses princípios, geralmente a gente tem consequência. Você pode fazer uma análise aí. Toda vez que você desobedeceu um princípio da palavra de Deus, se você ainda não colhe consequências. Porque é bíblico. Pecado, Deus perdoa. Pecou, ainda não se foi, tem tempo para arrependimento. Se lança aos pés do Senhor, o Senhor te perdoa. Nova vida. As coisas velhas passaram. Mas você lida com as consequências das suas ações. As suas ações, elas trazem consequências. Então a palavra de Deus, por que eu amo a Escritura? Porque ela é proteção para os filhos de Deus. Ela é proteção para aquele que quer se submeter à vontade da palavra de Deus. Então como é que eu conheço a vontade de Deus? Por meio da sua palavra. E aí uma igreja raiz, ela lida com essa edificação. Então qual é o nosso papel enquanto igreja? O nosso negócio, o nosso modelo é edificação. É formar em cada um de nós o caráter de Cristo. Por que nós nos reunimos semana após semana? Para nos parecermos mais com o Senhor Jesus. A esta altura, você já deve estar fazendo um gráfico da sua vida. Diz: eita, meu Deus, mas eu não estou assim tão parecido com Jesus não. Mas o seu objetivo é esse. Eu sei que é bom vir para cá, ouvir testemunho, ser edificado na fé, ter um momento precioso deste de louvor e alegria ao nosso coração. Mas não pode ficar só aí. A gente precisa crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Nós precisamos avançar na jornada da fé. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então a ordenança bíblica do Senhor Jesus, Mateus 28, a partir do verso 18, é Jesus dizendo e deixando muito claro: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aí ele acrescenta, dizendo: fazei discípulos de todas as nações. E aí você vai nesse processo de indo, batizando-os em nome de Jesus e ensinando-os a guardar todas essas coisas.
Então, o papel primário do pastoreio, do cuidado, da escola bíblica dominical é ensinar o seu coração a guardar a palavra de Deus, a guardar e praticar a palavra de Deus. Por quê? Nós não podemos ser apenas crentes teóricos. Nós não podemos ser apenas crentes que conhecem do ponto de vista teórico. Nós precisamos crer e sermos práticos em tudo isso. Então, uma igreja está formando Cristo em cada um de nós. Por que nós mutuamente nos ajudamos? Porque mutuamente nós estamos aprendendo uns com os outros a nos parecer mais com Cristo Jesus, a confiar mais em Cristo Jesus, a andar mais com Cristo Jesus, a chegar à estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Então o que eu estou fazendo, irmãos? Nosso papel é pregar e aprender as Escrituras. Então eu trago esse papel da igreja raiz, porque o nosso papel como igreja, eu costumo dizer algumas frases aqui, eu digo, o papel do pastor é não deixar o povo pecar em paz. Então, às vezes, a gente quer fazer algumas coisas e a gente precisa lidar, apresentar a palavra de Deus como ela é, dizendo, olha, assim diz a palavra do Senhor. Aquele que quer ir para o céu caminha por aqui. Aquele que quer servir ao Senhor e se parecer mais com Ele, faz isso aqui, anda deste modo. Então, esse é o texto. E eu quero trazer para você, baseado nesse texto, 5 componentes essenciais desta grande comissão. Eu quero tratar com você sobre o ensino dos apóstolos, qual era o conteúdo desse ensino. Quero tratar com você sobre o amor cristão, a atmosfera, né? Aquilo que eles respiravam era o amor cristão. Terceiro, a disciplina da oração era o motor. Uma igreja que não ora, uma igreja que não se debruça na oração, uma igreja que não busca a presença de Deus, ela é uma igreja estagnada, parada, morta. Para ela avançar, ela precisa se deleitar em oração. Quarto, o exercício da compaixão e da graça. É numa igreja que nós percebemos as necessidades uns dos outros. É por meio da comunidade de fé que muitas vezes nós percebemos que o irmão às vezes está padecendo uma luta, está passando por uma dificuldade, onde nós provemos conselhos, nós provemos aconselhamento, nós provemos companhia, porque nenhum crente, irmãos, foi projetado para caminhar sozinho, nós precisamos de gente. Nós dizíamos hoje no nosso podcast que Jesus andava com os discípulos ali no caminho de Emaús e o coração deles ardia. Eles não falavam nada, mas foi na mesa, no partir do pão, naquele momento de comunhão, que eles disseram, é o Senhor. E aí puderam declarar, porventura o nosso coração não ardia quando ele falava, mas só no partir do pão, no momento ali da comunhão na mesa, que eles puderam se conectar um com o outro e reconhecer a soberania de Cristo. E a prática de congregar é o ambiente desta comunidade de fé nesse texto que nós lemos. Então, primeiro, o ensino dos apóstolos é o conteúdo da edificação dos cristãos. Olha só o que o texto diz. Os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Uma igreja, irmãos, ela precisa de um ensino constante e consistente. E o pastor não tira da cabeça dele o que ele vai ensinar para a igreja. Eu não fico inventando ou perguntando para o chat GPT, né? Alguém que conhece inteligência artificial, o que eu vou ensinar para a igreja no domingo? Não são as minhas palavras que importam. O que importa é a palavra de Deus. Todo o nosso conteúdo já está expresso aqui. O meu papel é expor este conteúdo, aplicar à sua vida, mas eu não tiro da minha cabeça, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que transforma a vida do crente. É com esta palavra que Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui Lucas mencionando que eles perseveravam. O escritor de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Então ele diz que eles perseveravam na doutrina. Então qual era o conteúdo? Era a doutrina dos apóstolos. Era aquilo que os apóstolos tinham recebido de Cristo Jesus. Eles não ensinavam o que eles achavam melhor. Porque muitas vezes a gente tem umas coisas na Bíblia que a gente gosta. E tem umas coisas que a gente desgosta. Diz, não, rapaz, isso aqui é duro demais, bora tirar. Mas não é assim que funciona. A gente pega a palavra toda a escritura, inspirada por Deus para transformação, para exortar, para edificar, para encher de graça. Então a igreja foi projetada, irmãos, para ser um centro de ensino. É preciso que você entenda que naquele dia de Atos dos Apóstolos ali, imediatamente nasceu 3.000 crianças, porque 3.000 crentes nasceram ali de imediatamente.
Pessoas que viviam do seu modo, mas de repente converteram-se 3.000 pessoas de uma vez. Não tem classe de EBD para comportar tanta gente. Não tem discipulador que dê conta, não tem equipe de pais no lar que dê conta para cuidar de tudo isso. Mas este povo sabia o conteúdo que eles precisavam aprender. Era na doutrina dos apóstolos. Eles precisavam caminhar sendo cheios do ensino que tinha sido estabelecido na palavra de Deus. Então era esse conteúdo. Porque, irmãos, parte da nossa jornada é também aprender uns com os outros. A igreja trabalha por imitação também. Eu achei interessante, eu até compartilhei com alguns dos irmãos, os obreiros, uma pregação do pastor Jonas Madureira. E ele falava sobre essa questão de formação por imitação. Acaba que muitas vezes a nossa jornada da fé, a gente aprende caminhando uns com os outros. Você procura alguém mais maduro na fé. Então, se você teve um discipulador que gostava de evangelismo e missão, muito provavelmente você é alguém que é apaixonado por missão. Alguém que se desgasta. Se você teve um discipulador que é apaixonado por oração, muito provavelmente você não pode ver uma reunião de oração que você está no meio. Porque nós aprendemos uns com os outros. Se você foi orientado e admirou alguém que era exímio pregador e expositor da Escritura, muito provavelmente você é uma pessoa que ama a Escritura. Então nós estamos aprendendo e sendo exemplo uns para os outros. Então qual é o grande produto da igreja? É que nós, crentes em Jesus, somos responsáveis por instruir aqueles que estão chegando na fé. Você percebeu o papel e a importância que você tem? Você que caminha com Jesus há 10, 15, 20, 30 anos, você é exemplo. E isso é importante, irmãos, porque muitas vezes quem tem filho adolescente, a irmã Joselma lembrava aqui, oremos pelas nossas crianças, oremos pela nossa juventude. Porque muitas vezes a gente quer trazer o menino para a igreja quando ele já se deliciou das coisas do mundo. Quando ele experimentou as coisas que o mundo oferece. E muito provavelmente, se você não for exemplo para ele, e disser assim, não menino, vai lá, só tu para a igreja, que eu vou quando der. Muito provavelmente ele vai dizer assim, não tem como buscar Jesus se eu não vejo meu pai buscando Jesus, se eu não vejo a minha mãe buscando Jesus, se eu não vejo aqueles que estão ao meu redor me dando o exemplo de buscar a Cristo Jesus. Então você que é pai, você que tem experiência na caminhada de fé, talvez você vai e diz, não, se eu não for à igreja eu não vou me desviar por isso, se eu faltar um culto eu não vou perder a fé por isso, mas às vezes você está cuidando de alguém pequenininho que está aprendendo com você, tem alguém que caminha com você, que é discipulado por você, que tem você como um espelho, e se ele percebe esta caminhada fragilizada, ou até mesmo preguiçosa na jornada da fé, muito provavelmente ele vai se basear por você, porque exemplo bom, irmão, às vezes o povo não quer não, mas basta um exemplozinho ruim, que parece que aprende ligeiro demais. Eu tiro pelas minhas crianças, eu posso passar ensinando o certo todinho, mas o errado eu nunca precisei ensinar, eles aprenderam sozinhos. Eu nunca disse, assim que a gente faz, deixa eu ensinar aqui uma coisa errada para você, nunca precisei. Já está na configuração original de fábrica, fazer aquilo que desagrada a Deus. Então o que é que nós lutamos? Lutamos para ensinar, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, dia após dia, martelando no ensino da verdade. E que ensino é este? O ensino dos apóstolos, a palavra de Deus sendo ensinada. Então a igreja primitiva era uma igreja que tinha instrução e estava fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, corretamente ensinada e interpretada, é direção para os seus filhos. Eu dizia, aconselhando alguns jovens, uns dias desses, eu digo, olha, basta você ver alguém que segue os princípios da palavra de Deus, ele colhe no tempo certo, ele dá fruto na estação certa. E por que você sabe disso? Porque a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esclarecedores não, esclarecedores somos nós, escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. E as suas folhas não caem. Mas ele continua, não é assim o ímpio. Ele é como a moinha, é como o galho seco, numa versão que o vento leva para um lado e para o outro. Quer colher na estação certa, quer ser próspero, segue os princípios da palavra de Deus. Porque eu tenho absoluta certeza e te digo, o ensino dos apóstolos é proteção para os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor.
A igreja, irmãos, ela não vive de novidade. Ela vive de ensino sistemático da palavra de Deus. Nós vivemos da rotina da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós não vivemos pelo que nós sentimos. E olha que nós somos pentecostais. Nós somos um povo do fogo. Nós somos animados. Nós damos glória a Deus na hora do culto. Mas a nossa fé não é baseada naquilo que nós sentimos. É baseada naquilo que nós cremos. Porque se eu lhe disser assim, ó, se baseie no que você sente, aí talvez você venha para um culto animado e diz, hoje Deus estava presente. Eita, hoje foi fogo, hoje foi maravilhoso, hoje eu senti a presença de Deus. Aí você vai embora e talvez você venha num culto que não houve tanto fervor espiritual. Você diz, não, Jesus não estava presente. Eu te garanto que ele estava presente em todos os cultos. Como é que você sabe disso, irmão? Porque ele prometeu, Mateus 28, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe por que eu sei que Jesus está aqui? Não é só porque eu sinto, e eu estou sentindo ele aqui, mas é porque eu sei, eu tenho convicção que o meu Jesus prometeu que estava com sua igreja. Enquanto esse mundo não for consumado, ele estará conosco. O seu Espírito está em nós, operando transformação de vida e nos aperfeiçoando para nos parecermos cada vez mais com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdade. Então a igreja, irmãos, esta igreja estava vivendo esta vida de fé. Mas a igreja também tinha o amor cristão como atmosfera da edificação dos cristãos. É interessante a gente pensar sobre isso, porque Atos 2,42 vai dizer assim, e todos se dedicavam de coração, ao quê? Ao ensino dos apóstolos, como eu já preguei, à comunhão, ao partir do pão. Veja que além do conteúdo dos ensinos dos apóstolos, que esse ensino dos apóstolos veio de quem? De Jesus. Eles aprenderam aos pés de Jesus. Eles aprenderam com o próprio Senhor Jesus, que é o fundamento da edificação dos cristãos. Nós estamos fundamentados, irmãos, na palavra de Deus. Nós cremos, Cristo é a nossa rocha, é o nosso fundamento daquilo que nós cremos para a glória do Deus vivo. Mas esses irmãos aqui se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Veja, irmãos, todo ser humano, ele anseia por relacionamento. Nós trabalhamos aqui nessa nossa comunidade de fé, certamente se você chegou um pouco mais cedo, você foi muito bem acolhido. Alguém estava com um sorriso muito largo no rosto, lhe dando um bombonzinho, dizendo, seja bem-vindo à nossa igreja, que bom que você veio, você é querido neste lugar. Não tem coisa melhor do que você se sentir parte de um lugar. Você tem um sentimento de pertencimento. Eu digo que comunidade de fé é sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar, eu sou deste lugar. Não é a igreja que eu vou, é a igreja que eu faço parte, é da comunidade que eu estou inserido. E aqui os irmãos de Atos, eles tinham esse ambiente acolhedor, um ambiente de comunhão, um ambiente de preocupação mútua, um ambiente que partia o pão de casa em casa, que percebia as necessidades uns dos outros. Igreja, irmãos, não é só para a gente ter um grupo no WhatsApp, não é só para a gente se ver nos domingos, mas é para você criar relacionamentos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ver alguns dos meus filhos crescendo junto, e a turminha vai crescendo e vai acompanhando, vai mudando de classe, e vão criando amizade, e hoje eles já brigam, não, o aniversário eu quero que faça na igreja, porque eu quero os amigos da igreja junto. Isso é uma beleza, porque eu tive essa oportunidade também de desenvolver a minha vida na igreja, de criar relacionamentos dentro da igreja, e era o povo que a gente cresceu sendo edificado uns com os outros. A comunidade de fé é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de proteção para os filhos de Deus, é um ambiente onde nós somos edificados mutuamente. Então, em outras palavras, a igreja primitiva vivia na mesa de comunhão com Jesus e uns com os outros. Esta era uma igreja raiz, porque os irmãos tinham amizades saudáveis uns com os outros. Eu assisti certa feita, inclusive recomendo, depois eu até recomendar o Iago e a Raíla, para passar para a juventude, um filme chamado Inabalável. Esse filme me marcou porque a gente assistiu ainda quando eu estava em Teresina com a juventude. Eu era líder de jovens na época e passei para a juventude por recomendação de um amigo. E o filme, ele narra a história de uma jovem que faz um evangelismo dentro da escola dela. E no primeiro momento, o grande objetivo dela era atrair o maior número de pessoas para a sua reunião. Ela fazia um encontro ali com música e pregação, e ela saía convidando pelos corredores da escola, vem aqui, vem. E de repente, é um filme americano, obviamente tem os estereótipos, né? Então assim, você vê alguém todo maloqueirozão, cabelo muito espetado, que aí você diz, não, aquele cara ali já é o rebelde, né? E aí ela tenta fazer uma conexão com ele, chamá-lo, ele diz, eu não vou. Mas eu estou te convidando com tanto carinho, porque você não vai? Porque você não quer amigo, você só quer um seguidor.
Você só quer um número. Eu quero dizer para você, você não é só um número neste lugar. A igreja não é para ser apenas um número, para você ter um número no hall de membros. São pessoas que têm necessidades, que têm dúvidas, que passam por lutas. E é por isso que nós precisamos estar orando e clamando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Você percebeu a ausência de alguém no culto? Você manda uma mensagem, não só para ele vir com um ajuntamento, mas está tudo bem com você. Eu senti a sua falta. Você é importante para mim, você é importante para nós. Sabe o que é belo no Evangelho? É que nós não estamos disputando como num concurso público os primeiros lugares. Não funciona deste modo. Tem espaço para todos. Não tem graça chegar no céu e dizer, eu fui o primeiro e sozinho, só eu venci. Toda a minha comunidade de fé ficou, só eu venci. A graça vai ser olhar e dizer, tu venceu também, meus irmãos vieram, cadê meus irmãos? Cadê o povo que eu adorava junto? Cadê a Bethel Music? Bora começar o louvor aqui enquanto os outros estão chegando. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Nós precisamos uns dos outros nesta delícia que é a comunhão. Tem desafios? Tem. Mas aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Quando nós olhamos para a cruz, as diferenças ficam de lado. Quando nós olhamos para Jesus, os erros dos outros passam despercebidos e o amor supera o erro, a dúvida e a dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles irmãos também tinham uma disciplina na oração, porque a oração é o motor da edificação dos cristãos. Perceba o texto. 2,42, todos se dedicavam de coração ao quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Queridos, avançamos neste fundamento. O fundamento é a palavra. Eles se deleitavam nesse momento de atmosfera de amor cristão, de preocupação genuína. Mas eles faziam isso também de joelhos dobrados diante de Deus. Queridos, mais do que nunca nós precisamos nos deleitar e nos deliciar na oração. Porque se a oração tinha valor no passado, muito mais agora no presente, ela se faz necessária. Nós precisamos nos deleitar. Uma igreja, irmão, sem oração, é uma igreja sem poder. Sem oração, não tem poder do céu, não tem poder do alto. Tem coisas, irmãos, que só por intermédio da oração. Tem coisas que só quando nós dobramos os nossos joelhos. E sabe o que é belo na oração? É que talvez se você convidar alguém evangelizando para ele vir ao culto, ele diz, não vou não quero. Mas ele não pode resistir à sua oração, ele não pode impedir de você orar por ele, ele não pode impedir que essa oração o alcance. Eu quero te dizer que certamente só o fato de você estar aqui hoje é resposta de muitas orações. É joelho de muita gente dobrado para Deus preservar a tua vida. É porque muita gente gastou horas de oração dizendo, guarda meu filho, Senhor, guarda minha filha, Senhor. E hoje você foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus. Esse Deus que responde oração. Então a disciplina da oração, irmão, faz parte da vida cristã. Orar, irmãos, é falar com Deus. Orar é se deliciar na presença de Deus. Agora eu preciso lhe dizer, às vezes a gente gosta de pensar assim, eu vou acordar, e aí eu vou acordar com a vontade de orar. Vai não. Eu já disse aqui em outras vezes, e vou repetir, se você me disser, me ligar no meio da semana e dizer assim, pastor, deixa eu lhe contar um milagre. Eu digo, diga, o senhor acredita que eu dobrei meu joelho com o objetivo de orar 5 minutos, e passei a noite inteira de oração? Eu digo, foi não. Pastor, eu peguei aqui a Bíblia, meu objetivo era ler só um capítulo, eu estou quase terminando o Novo Testamento de uma vez só, você acredita? Eu digo, acredito não. Agora se você me disser, pastor, eu estava numa roda, o povo começou a falar mal da igreja, do pastor, dos colegas de trabalho, e eu disse até para Deus, eu não vou entrar nessa conversa, mas sem querer eu fui o primeiro a falar, você acredita? Eu digo, eu acredito, porque a sua natureza é má. Então orar, irmãos, não é algo natural, é uma peleja. Sabe quando é que você se sente bem? Depois que termina a oração, isso foi tão bom, minha alma foi revigorada. Eu entrei num desafio de perder peso, mas eu detesto correr, eu detesto ir para a academia, eu detesto do fundo do meu coração.
Eu tinha decidido a esperar pelo corpo glorificado. Eu digo, não vou. Eu tenho certeza que o corpo glorificado, quando eu chegar no céu, vai ser diferente. Eu não vai precisar desse tanto de gordura. Então eu tinha decidido. Mas, dadas as necessidades, eu digo, não, preciso, tem muita coisa para eu fazer, Senhor. Eu preciso me preservar. Mas eu não vou querendo. Eu não vou. Eu boto até umas pregações, uns áudios, para ver se fica mais doce. E vou e cumpro aqui, eu boto aqui na hora da corrida. Eu digo, na hora que acabar os 2 aqui, os 2 quilômetros correndo, eu já paro. E pá, graças a Deus. Aí depois eu caminhar o resto. Mas é uma luta. Eu faço, irmãos, não é porque eu sinto que tenho que fazer. Eu faço porque eu preciso fazer. Oração, irmãos, não é porque você vai sentir que precisa. É porque você de fato precisa fazer. Você precisa orar, você precisa se debruçar sobre a presença de Deus, porque é vida para a tua alma. É a coisa mais importante. Certa vez perguntaram, na realidade o pastor A.W. Townsend, numa das suas pregações, ele disse, um certo irmão foi perguntado, questionado, irmão, o que é mais importante, orar ou ler Bíblia? Ele disse, pergunte para um pássaro, o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Precisa andar juntos, leitura da palavra de Deus e oração. É para a tua alma, é para a tua vida, é alimento, é vida, é para você se parecer mais com Cristo, é para você ter força na fé, é para você caminhar a vida cristã. Porque muitas vezes, irmãos, a gente passa a semana se enchendo de porcaria, assistindo o que não deve, assistindo coisas que não edificam, ouvindo aquilo que não edifica. É na oração e na leitura da palavra que você faz uma limpa na alma. Você arranca as mazelas de tudo que você ouviu e é direcionado para a vida espiritual. É quando você acorda e percebe que é para além desta vida. É um chamado de Deus. Não queira ser despertado na dor. C.S. Lewis, um escritor ortodoxo que eu gosto muito, ele diz assim que o sofrimento é um megafone de Deus. Muitas vezes a gente não escuta, a gente não gosta de orar, a gente não tem naturalidade no congregar, mas passa por uma prova grande. Ah, meu amigo, mas acha ligeiro o caminho da igreja. Mas acha, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu preciso de Ti. Ou Senhor, que luta. Queira Jesus sem ser por luta. Eu costumo dizer para Deus, Senhor, eu não quero dar trabalho para o Senhor. Só é o Senhor falar de forma clara. Meu filho, eu quero isso. Pois tá bom. Eu lá quero dar trabalho, eu lá quero ir parar em leito de hospital, eu lá quero passar por prova. Eu quero é caminhar com o meu Senhor, porque eu sei que é uma delícia estar na presença dEle. O exercício, irmãos, da compaixão também e de graça é o elo da edificação dos cristãos. Veja, eles compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades. Então, nesse modelo, irmãos, aqui a comunidade real e genuína tornava evidente o cuidado uns com os outros. Tem um pastor que ele tem uma frase que ele diz assim, onde tem irmão não falta pão. Eu fico muito contente, a gente até colocou no grupo, porque a obra de Deus ela é feita com muitas mãos, irmãos. E a gente estava passando por uma luta, porque a gente recolhe aqui nos cultos de missões, cestas básicas, e cuida dos nossos campos missionários. Quem sabe para alguém uma cesta básica não faz diferença nenhuma, mas para um irmão que está no campo, para uma família que está passando necessidade, é um fôlego de vida. E aí sempre em cultos de missões a gente pede à igreja que traga 1 quilo de alimento, alguns irmãos se mobilizam, né, para fazer isso, e a gente junta, manda uma cesta básica, e as nossas reservas estavam acabando. E a gente clamando aí, meu Deus, e aí de repente deu estoque, alguns irmãos levam, e a gente repõe o nosso estoque, e Deus abençoa, e esses irmãos que vão receber ali, a gente manda para os campos missionários, a gente sustenta essas obras para que o nome do Senhor seja glorificado, porque onde tem irmão, não falta pão. A gente tem que aprender a suprir essas necessidades. A gente precisa cuidar uns dos outros. Então, a igreja apresenta isso. E alguém argumenta, não, aqui era uma espécie de comunismo. Não, de modo nenhum. Aqui era voluntário, não era uma força estatal colocando pressão. Note até no texto de Atos, quando Ananias e Safira enganam o Espírito Santo, vendendo uma propriedade por um valor e dizendo aos apóstolos que foi por outro, Pedro diz assim, se tu tivesse vendido ou ficado, não era teu. Tua morte é fruto porque tu tentaste enganar o Espírito do Senhor. O que Pedro estava dizendo assim, tu não precisava vender tua propriedade, porque era voluntário. O cuidado, irmãos, é generosidade, é justiça, é você entender que Deus te presenteou, que Deus te abençoou, que Deus te prosperou, e nós usamos isso para a glória do nome de Deus, amando uns aos outros e cuidando uns dos outros, louvado seja o nome do nosso Deus. Por último, a prática de congregar, irmãos, é o ambiente da edificação dos cristãos. Olha o que diz o texto no verso 44. Os que criam se reuniam no mesmo lugar.
Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Note que neste modelo, irmãos, a prática de congregar é uma estratégia evangelística da igreja. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós precisamos da comunidade de fé. A vida cristã, ela gira também em torno da comunidade de fé. É por meio da nossa comunidade. Nós trabalhamos, vivemos, né? Temos o nosso momento aqui de estar juntos. E aqui o texto desta igreja, que eu leio esse texto, eu sinto saudade de um lugar que eu nunca visitei. Porque eu acho que devia ser muito belo esse cuidado, esse desejo de estarem juntos, esse desejo de desfrutarem das coisas dos céus. Então esse povo diariamente, irmãos, diariamente adoravam juntos no templo. Esse povo diariamente reuniam nos lares para comer e partir o pão. Este povo diariamente desfrutava de grande alegria e generosidade. Este povo diariamente louvava a Deus, diariamente desfrutava da simpatia do povo. Porque esse povo que congregava, que estava junto, que cuidava uns dos outros, que perceba que no livro de Atos, eu não sei se você já leu esse livro completamente, eu desafio você a ler, perceba que havia um cuidado, as viúvas eram amparadas. Você sabia que é por meio do cristianismo, por impulsionado, que surge a escola bíblica dominical? Alguém olha e vê um monte de criança no domingo de manhã ocioso, e diz, não, vamos botar, esse menino não pode ficar assim ocioso, vamos ensinar a Bíblia para eles, e traz e monta a escola bíblica dominical. A igreja cristã, evangélica e outras católicas também, o cristianismo de modo geral, sustenta diversos orfanatos. Então o cristianismo é uma bênção, irmãos. É uma bênção para o Ocidente. O princípio da palavra de Deus estabelecido impõe esses cuidados. Então aqui nós tínhamos um testemunho público. Que testemunho é esse? As viúvas deles não passam fome. Esse povo está cuidando dos enfermos. Esse povo está se preocupando até com os nossos doentes. Esse povo dá assistência até aqueles que não são do grupo dele. Que povo é esse? Que gente é essa que cuida daqueles que não tem nada a ver, que não é responsabilidade deles? Em muitos lugares, irmãos, a igreja tem sido uma parceira do Estado. Em muitos lugares, em lugares favelados, em lugares afastados, periféricos, a igreja está presente lá, cuidando, orientando, suprindo as necessidades de muitas pessoas. Porque o amor cristão nos impulsiona, irmãos, como testemunho para levar as verdades do Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Veja, o escritor aos Hebreus reclama, não deixe de congregar como é costume de algum. A prática de congregar, irmãos, é edificação dos cristãos e uma grande ferramenta evangelística da igreja. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar inseridos na comunidade de fé, nós precisamos desfrutar deste momento. E olha que na nossa comunidade de fé aqui a gente só tem 3 reuniões por semana. E eu quero te convidar, te impulsionar a isso, a estar cada vez mais presente na sua comunidade de fé, a se envolver no serviço do reino de Deus, a promover este serviço para a glória do Deus vivo, a doar os seus dons e talentos para a causa do Evangelho. Sabe por que eu entendo isso? Porque todos os dons e talentos que Deus nos dá não são nossos. São habilidades que muitas vezes Deus nos deu naturalmente. E como Ele nos deu, Ele também nos cobrará disso. Porque Ele nos deu para usarmos para a glória do Seu nome. Então se você fala bem, se você se desenvolve bem, se você auxilia, se você cuida. Porque tem gente que às vezes não consegue dar uma palavra, mas dá um abraço, um acolhimento. Se preocupa, cuida. Esse é o serviço do reino de Deus. Cuidado uns com os outros. Eu gosto de uma frase de um pregador que ele diz assim: os cristãos que você encontra no livro de Atos não se contentavam em reunir uma só vez por semana para um culto de costume. Eles se reuniam diariamente, cuidavam diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as escrituras diariamente, eram fortalecidos na fé diariamente. Eles viviam a vida da igreja. Eles viviam o exercício da fé cristã. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Eu tive uma certa feita, uma crise, eu sou professor.
E eu digo, meu Deus, essa profissão é muito complicada. Cada vez mais os alunos querem menos. A gente, se pegar pesado, não sobra um. Se eu apertar os alunos aqui do jeito que é para ser, eu reprovo todo mundo. Aí vai ter que explicar em conselho, é confusão. Eu digo, meu Deus, o que será de mim? Será que é a hora, crise, eu acho que crise de meia-idade, mas ainda não era não, mas eu digo, meu Deus, me ajuda a redimir a minha profissão, me ajuda a encontrar um propósito para isso. Logo, eu sou professor de química, então o aluno não gosta de química, não sei porquê. Mas a gente começa a dar aula, os meninos não querem. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus. Então eu começava ali, dar aula, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, olha essa conta. O menino não queria. Eu digo, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Me ajude. E eu pude encontrar e entender que eu não sou um professor cristão, eu sou um cristão que porventura é professor. Então eu não desligo o meu módulo crente e eu vou dar aula. Então, aqui eu sou só professor, eu sou um crente que está lá testemunhando o Evangelho de Cristo. Então a melhor aula que eu der é glorificação para o nome do meu Deus. Se eu me empenho e me esmero no meu trabalho, eu estou glorificando o meu Deus. Por que você faz isso? Porque às vezes muitos enrola, faz de qualquer jeito. Eu procuro fazer da melhor forma possível. Porque antes de tudo eu sirvo o meu Deus. É para a glória do meu Deus. Um sapateiro, já disse isso aqui na igreja, perguntou para Lutero, Lutero, eu me converti ao Evangelho. Eu quero largar tudo e ser missionário. O que você me recomenda? Ele disse, eu lhe recomendo uma simples coisa. Faça o melhor sapato que você conseguir. Venda pelo preço justo e glorifique a Deus na sua profissão. Então, irmãos, nós somos missionários de tempo integral. Onde quer que nós estejamos, nós somos boca de Deus. Onde quer que nós sejamos inseridos, nós somos boca de Deus para a transformação de vidas. Nós fomos colocados onde nós fomos colocados porque Deus nos ama e nos quer. Quem sabe você tem acesso a pessoas que só você tem. Talvez é o único cristão, o único crente que essa pessoa conheça seja a sua vida. Olha que responsabilidade, olha que campo missionário que você tem, de testemunhar, de apresentar as verdades do Evangelho, de viver a vida da fé com profundidade, de ser exemplo naquele ambiente. Então a igreja, irmãos, ela edifica os crentes. E eu encerro dizendo o que faremos. Nós vamos olhar para os problemas ou vamos olhar para aquilo que nós podemos fazer? Nós vamos focar na sociedade corrompida ou nós vamos pôr os nossos olhos no nosso Salvador? Nós vamos focar nos sistemas teológicos falidos ou nós vamos olhar para a Escritura? Nós vamos olhar para as questões sociais sem soluções ou nós vamos nos preocupar com vidas e tirar elas das garras de Satanás e trazer para a maravilhosa luz do Evangelho? Nós somos desafiados nesta noite, irmãos, a olhar com esperança para este mundo, porque o nosso Cristo ressuscitou, Ele está vivo. A minha proposta é que nós sejamos uma igreja firme, raiz, embasada no cristianismo bíblico, na pregação do Evangelho, tomando a igreja do século I, a igreja dos Atos dos Apóstolos, como uma ferramenta de exemplo para as nossas vidas, de exemplo do que fazer, de perseverar na doutrina, de viver uma vida voltada para Cristo Jesus, de perseverar no partir do pão, de perseverar na oração, de perseverar na graça e no elo do amor cristão, de perseverar na prática de congregar, de viver a vida da fé com testemunho genuíno do poder de Deus. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o chamado para a igreja do nosso tempo. Esse é o chamado para a nossa congregação. Nós somos chamados, nós somos equipados para ser testemunhas vivas do que Cristo fez em nós e por meio de nós. Que nesta noite nós sejamos impulsionados para isso, de saber que nós edificamos uns aos outros. E nós não edificamos uns aos outros apenas para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para a glória do Deus vivo. Amém? Eu queria orar por as famílias neste momento. Eu queria orar porque você sai daqui equipado, e sabendo que a sua família é um lugar de bênção. A sua família é um lugar de multiplicação do Evangelho. Você, pai, é um responsável por a direção espiritual do seu lar. Deus vai requerer de você. Você é o pioneiro nisso. Você é responsável por isso. Você é mãe. Você é testemunho dentro da sua casa. Você é guia espiritual para a casa de Deus.
Você é instrumento e ferramenta de Deus. Não negligencie isso. Não transfira para a escola bíblica dominical. Não transfira para o pastor a responsabilidade da educação e do testemunho de fé. Seja esse agente vivo dentro do seu lar, para tornar Cristo conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se coloque de pé rapidamente.